Bom, fala do YouTube, sou Antônio Zé, seja aqui bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Bom, esse vídeo aqui é um vídeo um pouco para falar um pouco sobre futebol brasileiro, na verdade sobre as eleições, né? Sobre eleição do futebol brasileiro. Esse assunto é o que eu vou falar sobre alguns temas, sobre algumas coisas desse vídeo que eu posso dizer, abordar, falar aqui desse canal, desse vídeo, sobre algumas coisas. Bom, primeiro se inscreva no canal, deixe o joinha, assista esse vídeo aqui até o final, tá, gente? Que eu quero falar aqui sobre algumas questões que é muito importante no nosso futebol brasileiro, principalmente futebol brasileiro. Mano, que eu vou falar de algumas coisas é minha opinião, tá, gente? É minha opinião sobre o que eu vejo, como eu acho, minha visão sobre o futebol brasileiro, o que eu acho. Bom, quero falar aqui sobre esse tema, que é sobre gestão e sobre o que eu acho, né, sobre o futebol. Do Brasil a gente sabe que do Brasil a gente sabe sim que quem acompanha futebol, quem gosta de futebol, dá para dizer assim que o torcedor brasileiro é um torcedor muito resultadista. Se o time se o time tiver mal, parece que o time é ruim, que o time não presta, a eleição, tem que mandar embora o treinador, como o time ganha, parece que tá tudo bom. Eu acho que é importante ter o equilíbrio, é? A gente tá vendo aí, por exemplo, viu o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras perdeu ontem de 4. Eu sei que dia, acho que deve sair esse vídeo aqui da sexta, tá, gente? Acho que esse vídeo vai sair da sexta, mas, por exemplo, o Palmeiras perdeu de 4-0 lá pro Novo Horizontino e já deve ter tido torcedor do Palmeiras, que na demissão do Abel Ferreira. E bom, eu acho que o time ser campeão, o time ganhar título, é muito importante, é muito bom o time ganhar a Copa do Brasil, ganhar Supercopa, ganhar estadual, ganhar tudo que puder ganhar. Mas eu acho que sempre é importante uma boa gestão. O Corinthians, por exemplo, ganhou a Copa do Brasil, mas eu não vejo o Corinthians como um time bem gerido financeiramente. O Corinthians é um time aí que mais deve do Brasil, acho que é o time que mais deve do Brasil, à frente de vários times que têm a dívida alta, como o Vasco, o Botafogo, que tem uma dívida alta. E o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, com certeza a torcida ficou feliz, achou tudo, parece tudo mil maravilha. Posso dizer o mesmo caso do Botafogo, campeão em 2024 da Libertadores e do campeonato brasileiro. E parece que como ganhou, parece que tudo teve bom, tudo tranquilo. E parece que as coisas só começam, a pessoa só começa a perceber as coisas depois que algumas coisas começam a acontecer, é como o resultado vem dentro de campo, parece que algumas coisas estouram, algumas coisas começam, o torcedor abrir o olho e prestar mais atenção. Do caso do Corinthians no Botafogo, são um time que conseguiu, o Botafogo 2024 foi campeão, o Corinthians 2025 foi campeão. E são um time que também tem dívida alta. Eu vou começar falando aqui sobre o Botafogo, por exemplo. O Botafogo tá tendo problema aí com o Nutex, se você for pesquisar, tem esse problema da SAP com o Nutex. E parece que com o Botafogo, eu até entendo o Botafogo, o torcedor do Botafogo tem um carinho muito grande pro Nutex, deve ter. Porque o Botafogo, se eu não me engano, se foi 2020, 2020 ou 2021, acho que 2021 teve a venda da SAF, tá, gente? Acho que foi 2020 ou 2021 aconteceu a venda da SAF. E o Botafogo, dá pra dizer que o Botafogo estava prestes a ser falido. Ele está num processo de falência. Então foi muito importante a aprovação da SAF, o Botafogo via SAF, vender. O Notex conseguiu fazer em 2024 um time ser campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Em 2023 teve aquela coisa que aconteceu. E parece que como o time ganhou a Libertadores e o brasileiro, parece que estava tudo ótimo, tudo mil maravilha, o time gastando milhões. Como o time ganhou, teve um bom resultado, ok. Tudo mil maravilha, parece que estava ok. Mas depois que o resultado vem, parece que o povo percebe. E eu tenho uma opinião muito clara que é o seguinte, eu acho que é muito importante o time ser campeão, ganhar título, mas dentro que tenha um posito é algo básico. Quer ver um exemplo? O Bahia. O Bahia eu acho que hoje tem a meu SAF do futebol brasileiro para mim. A meu SAF hoje é a do Bahia, para mim. O Bahia é um time que está se construindo, em breve deve ter um do meu ST do futebol brasileiro e da América Latina, do futebol sul-americano da América Latina. E eu vejo sim o Bahia como um grande exemplo de SAF e até de gestão do futebol brasileiro. Ah, mas o Bahia não ganhou, se é um brasileiro, não ganhou a Copa do Brasil ano passado. Só ganhou o estadual e a
como se chama a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Mas veja bem, o Bahia é um time que eu arrisco dizer que aqui até 5 anos mais ou menos, que até 5 anos acho que o Bahia vai ser uma das grandes potências do futebol brasileiro. E o que o Bahia fez? O Bahia pagou toda a sua dívida, acho que o Bahia pagou toda a sua dívida, montou um time competitivo e aos poucos está evoluindo. Já é o segundo ano seguido que o Bahia consegue chegar numa Libertadores, acho que ano passado foi novo, foi para Libertadores. Então, é um time que aos poucos vai se construindo. Eu acho que é muito mais interessante você. Deixa eu tá aqui, ponto. Acho que é muito mais interessante você se construindo aos poucos, né, que seja devagarinho, com produção e pagando a dívida, investindo no CT, estrutura do time, do que você, por exemplo, gastar 300, 500 milhões para ver que você depois comprar um jogador parceado e o pagar, e de repente você ganha uma de coisa de um ano, e do outro ano você tá aí, com o time endividado, com o time saiu de dívida, e uma ou outra conta vai vir, vai ter que pagar. Então, assim, eu acho que o Botafogo, como o Botafogo ganhou em 2024, parece que estava ótimo. Mas do ano passado, aí pra cá, surgiu muitas notícias sobre o Texo. Então, assim, eu acho que muita gente pode usar, por exemplo, o Botafogo em 2024, como o Botafogo foi campeão, muita gente pode olhar como um grande exemplo de SAF, mas não é mesmo, é de exemplo de um. Então, não é porque o time é campeão que tá tudo ótimo. Eu acho que o Brasilzinho tem uma questão muito resultadíssima. Eu acho que do Brasil, do futebol brasileiro, são dois times que desses últimos anos, 2018, 19 para cá principalmente, conseguiu é, ganhar várias coisas e vem do processo algum passo, que no caso é o Flamengo e o Palmeiras, que são times que têm ganhado a maioria das coisas aqui do Brasil. O Palmeiras não teve não foi um dos grandes anos ano passado, apesar de ter chegado em duas final. Mas são dois times que têm conseguido ter uma constância, têm conseguido mostrar temporada seguida. Todo ano você vê aí Flamengo, Palmeiras brigando por título. E não é todo time, é todo time que consegue isso. O Atlético Mineiro, por exemplo, em 2021 foi campeão da Copa do Brasil, campeão estadual, campeão brasileiro. E, por exemplo, do 2024 para 2025 foi duas temporadas assim, bem abaixo. Chegou em final, mas não ganhou. Então, assim, eu acho que são dois times, são dois times realmente que vêm realmente conseguindo ter esse processo a algum prazo, mas se a gente for parar para pensar, parar para olhar, foi time que passaram por um processo de construção. O Flamengo não viu essa potência toda, não viu isso tudo, nada se podia. É meio assim. Você pode até dizer, o Flamengo tem toda a questão da imprensa, toda a questão de ser um time favorecido, eu também concordo com isso, mas indo mais para uma análise, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras passaram por um processo de construção que foi aos poucos, quem não. O Palmeiras teve ajuda também lá daquele cara, teve ajuda da Kefija também, eu estou muito dinheiro. Então, assim, são dois times que vêm conseguindo, mas você precisa olhar para o processo que esses times passaram. Então, acho que esse vídeo aqui eu faço para falar sobre esse assunto, de gestão, sobre a minha opinião, minha visão do futebol brasileiro. Eu acho o seguinte: eu acho que ganhar, ser campeão é sempre ótimo, é muito bom, mas dentro que o time possa estar bem financeiramente. Eu vou dar um exemplo: o Vasco em 2011 aí conseguiu ganhar aqui a Copa do Brasil, mas depois de um tempo o time desmanchou. Aquele time lá, aquele time muito bom que o Vasco teve em 2011, 2012, mas em 2013, por exemplo, caiu de divisão. Então, eu acho que é importante ter esse processo a algum prazo. Pouco time no Brasil hoje tem um projeto esportivo tão bom. Então, acho que no Brasil, acho que nós temos uma cultura, assim, na minha opinião, nossa cultura do Brasil hoje de torcida é uma torcida muito resultadista. Então, acho que é sempre importante você ganhar título, ganhar Copa do Brasil, ganhar Libertadores, ganhar esses campeonatos que são sim, importantes até financeiramente, mas desde que o time também esteja bem financeiramente. Então, acho que isso é muito importante, sim, no futebol brasileiro. Bom, esse foi o vídeo que ia falar um pouco sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e fui.